Graça e paz, boa noite, igreja do Senhor, reunida neste lugar separado para o seu louvor. E você que está na sua casa e nos assiste através das redes sociais, que você seja bem-vindo nesta hora gloriosa, hora abençoada, onde nós, como povo de Deus, temos a bênção, o privilégio de nos reunirmos e adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. E para isso eu convido a você nessa hora que abra a palavra do Senhor em João capítulo 17. Aqui nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Que coisa maravilhosa é saber que Jesus já orou por você e já orou por mim. E eu quero deixar com os amados nesta noite essa palavra, essa oração de Jesus. João capítulo 17, no versículo 12 em diante, ele fala assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Que coisa gloriosa! Assim como o Pai enviou Jesus ao mundo, Ele está dizendo que está enviando você e a mim a este mundo. Então agora eu te convido a se colocar de pé e juntos nós vamos glorificar o Senhor. Você que está na sua casa, é o momento onde também você conosco adoremos ao Senhor com essa canção que diz que em Jesus amigo temos. Esse sacerdote que orou por você, orou por mim e diz que nos protegia e tem prazer em estar no meio de nós. Que a sua alegria nesta noite seja tão somente engrandecer e glorificar aquele que um dia já orou, já intercedeu por você. Adoremos ao Senhor, Jesus, nosso melhor amigo. Ele manda que leve
em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende nos amar, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é a consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Amém. Glórias a Deus. Jesus é esse que ouve o seu clamor, ouve a sua oração. Jesus é aquele que está presente todos os dias da nossa vida. Ele disse que ele estaria indo para o Pai. Ele ia preparar morada para você e para mim. E essa morada já está preparada. Mas ele disse que não deixaria você e eu sozinhos. Que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é por isso que nós temos motivo de continuar rompendo, confiando, avançando, porque não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Você não precisa sentir, você não precisa ver, você precisa crer que Ele está com você. Então faça dessa canção uma oração. Se rende aos pés daquele que tudo pode, aquele que te vê, aquele que te contempla, aquele que a palavra dele diz que tudo vai passar, mas aquele que faz a sua vontade permanecerá para sempre. Essa deve ser a sua esperança, que você é aquele que permanecerá para sempre, porque a palavra do Senhor te garante isto. Basta você crer, basta você confiar, basta você obedecer àquele que um dia, na cruz do Calvário, deu por você e por mim o seu sangue precioso lá naquela cruz. Adore, se renda diante daquele que tudo pode fazer por você e por mim. Adore ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me
guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me lanço. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Sim, Jesus, nós nos lançamos diante dos teus pés nesta hora. Entregamos a Ti a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas no Teu altar. Cada vida, ó Deus, que dedicou a Ti o seu louvor, a sua vida, as suas ofertas, os seus dízimos no Teu altar. Obrigado, Deus, porque se nós temos para devolver ao Senhor, é porque o Senhor nos tem dado. E nós queremos Te engrandecer, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E nós nos chegamos diante da Tua presença nesta noite, Jesus, através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós nos alegramos nesta noite na presença do Senhor. Nós queremos mesmo nos render à Tua vontade para a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor possa continuar falando conosco nesta noite. O Senhor fala conosco através das orações, através dos cânticos. E agora, ó Deus, o Senhor irá mais uma vez ministrar no nosso coração com poder na pregação da Tua palavra.
Que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações. Que ela possa vir suprindo, ó Deus, as necessidades dos que estão aqui, daqueles que estão nos seus lares, daqueles que porventura vão ouvir essa mensagem aonde estiver. Que o Senhor fale ao coração de cada um. Que o Teu Espírito ministre no coração de cada um conforme o Teu querer, para a vida e para a necessidade de cada filho Teu espalhado sobre toda a face da terra. Receba, Deus, a nossa gratidão, receba as nossas vidas no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar. A sua palavra ao pastor Kleber. Graça e paz. Amém, queridos? Que alegria tê-lo conosco nesta noite. Eu quero também louvar a Deus pela vida daqueles que nos acompanham pela transmissão online. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, e que o Espírito Santo, o amado Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações nesta noite. Tema que quero compartilhar com os irmãos é um dos temas, queridos, que creio ser um dos mais importantes da Bíblia Sagrada. Nós estamos compartilhando com a amada igreja nos últimos cultos de quarta-feira sobre o tema como ter esperança em meio às tribulações da nossa vida. Nós estamos nestes dias olhando para a vida de Jesus e procurando ver que Jesus, ele não desistia da prática de orar. Aliás, queridos, a oração era um costume constante, diário, do ministério de Jesus. Por isso que nós vemos que uma das coisas que a igreja deve fazer, especialmente diante das lutas, diante das dificuldades, é orar. É falar com Deus. É não deixar de colocar o nosso coração e a nossa vida para que Deus fortaleça a nossa fé e para que Ele comunique esperança aos nossos corações. Nas semanas passadas nós falávamos sobre alguns princípios ou algumas lições que Jesus nos ensina a respeito da oração. A primeira delas está em Lucas, capítulo 6, versículo 12, quando a Bíblia diz que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A primeira coisa, queridos, que nós aprendemos com Jesus é que se queremos ter uma vida frutífera de oração, a nossa oração, ou o nosso tempo com Deus, precisa ser significativo. Nós somos acostumados a orar por pouco tempo, às vezes 5 minutos, 10 minutos, e a gente pensa que isso é suficiente. Mas a primeira lição que Jesus nos ensina é que Ele tinha longos momentos de oração. Ele passava noites, às vezes orando, clamando na presença de Deus. Em segundo lugar, queridos, nós vemos em Mateus capítulo 14, versículo 23, que Jesus também orava sozinho. Assim diz a palavra:
E tendo despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. É muito importante você entender isso. Que orar não é apenas falar com Deus no coletivo, no ambiente eclesiástico. Orar não deve ser um momento onde você fala com Deus apenas com a sua família, mas todos nós precisamos de momentos específicos e sozinhos na presença de Deus. Isso nos ajuda, queridos, a abrirmos o nosso coração com mais transparência na presença do Pai. Em terceiro lugar, nós vimos que Jesus orava em lugares isolados. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesus, tendo se levantado, alta madrugada, ele saiu para o deserto e ali orava. Todos nós, queridos, precisamos de lugares isolados para falar com Deus. Isso não significa que você não pode orar junto com pessoas. Mas o que esse texto da palavra de Deus nos mostra é que Jesus, embora orasse junto com as pessoas e também pelas pessoas, ele tinha os seus momentos a sós com Deus, aonde ele procurava lugares isolados como o deserto, porque ali ele sabia que não seria incomodado. Ali Jesus sabia que poderia dedicar tempo de qualidade na presença de Deus. Hoje à noite, queridos, eu quero pensar com os irmãos sobre mais dois aspectos, ou duas lições sobre a oração de Jesus. Em quarto lugar, Jesus orava em lugares determinados. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 39, a Bíblia diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, orai para que não entreis em tentação. O texto, queridos, está narrando um momento de extrema angústia na vida de Jesus. Jesus sabia que a hora da crucificação estava próxima. Jesus sabia que a consumação do seu ministério, aonde ele seria cravado naquela cruz e padeceria pelo perdão dos nossos pecados, estava na iminência de acontecer. E o que Jesus faz, querido? Ele procura um lugar determinado para orar. A Bíblia diz que ele vai até o jardim do Getsêmani. E é interessante que no versículo 39, a Bíblia diz que, e saindo Jesus, ele foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Eu chamo aqui a sua atenção para essa expressão como de costume. Isso significa, queridos irmãos, que Jesus tinha o hábito de orar neste lugar. Esta expressão como de costume significa que Jesus fazia isso por repetidas vezes. Jesus gostava de estar ali. Aquele ambiente era um ambiente extremamente frequentado pelo nosso Mestre. Ali Jesus orava com seus discípulos. Ali Jesus se derramava na presença de Deus. Ali Jesus, com certeza, meus irmãos, teve muitas experiências com o Pai. E é exatamente por isso que, no dia que antecede a sua crucificação, Jesus, quando está com a sua alma angustiada, ele vai até o lugar de costume para falar com Deus.
que isso significa? Significa, queridos, que se nós queremos imitar Jesus na nossa prática de oração, nós precisamos ter alguns lugares de costume. Alguns lugares onde nós temos intimidade. Lugares que a gente volta e vai frequentemente para falar com o nosso Deus. O lugar preferido, ou lugar costumeiro e determinado por Jesus, era o jardim do Getsemane. Mas qual é o seu? Qual é o seu lugar de intimidade com Deus? Qual é o lugar aonde você entra e você se dedica exclusivamente ao Pai, em adoração, em louvor, em meditação na sua palavra? Aqui, queridos, nós não estamos dizendo que há lugares mais consagrados do que outros. Aqui nós não estamos dizendo que há lugares aonde Deus se manifesta e lugares aonde Deus não se manifesta. Todos os lugares são santos, desde que você os santifique para Deus. Mas o que esse texto nos ensina é que nós precisamos de ambientes determinados. Lugares que façam parte da nossa rotina de oração e de meditação na presença de Deus. Talvez o melhor lugar para você orar seja o seu quarto. Quem sabe o seu jardim. Quantas pessoas, queridos, têm o hábito, às vezes, de orar num lugar onde a natureza é exuberante. Pessoas que talvez tenham um canto na sua casa, um lugar onde elas se sentem mais à vontade, mas é ali, é naquele lugar que ela se coloca na presença de Deus. Jesus orava em lugares determinados, e a Bíblia diz como de costume ele fazia isso no jardim do Getsemane. Mas hoje à noite eu quero compartilhar com os irmãos mais uma verdade, ou mais uma lição sobre a prática de oração de Jesus. Veja comigo o texto de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12. Assim diz a palavra: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. O que esse texto, queridos, nos ensina a respeito da prática de oração de Jesus? Esse texto nos mostra que Jesus, ele orava em momentos que antecediam grandes realizações, ou em momentos que antecediam grandes decisões da sua vida. E aqui, queridos, está um motivo pelo qual muitos de nós sofremos na nossa vida. Quantas vezes nós não tomamos decisões precipitadas? Quantas vezes a gente não escolhe, a gente não traz coisas para as nossas vidas que não são da vontade de Deus? Quantas vezes, queridos, nos falta sabedoria, nos falta discernimento espiritual, quando nós temos que escolher algo para a nossa vida, para a nossa família, porque nós não nos colocamos na presença de Deus. Veja que interessante, a Bíblia diz que Jesus, ele foi para um lugar, ele retirou-se para o monte, e ele passou a noite orando, e quando amanheceu, versículo 13, a palavra diz que ele foi e chamou os seus discípulos. Jesus, ele não escolheu os seus discípulos sem antes orar, sem antes falar com Deus. É como que Jesus estivesse priorizando e valorizando não a sua vontade, mas a vontade de Deus.
Outros textos que nos mostram Jesus também orando em momentos de grandes realizações é o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Nesse texto, a Bíblia nos mostra Jesus falando com Deus no momento em que ele foi batizado. Lucas capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Mas antes de Deus falar isso com Jesus, veja o que diz o versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar. Quando é que Deus falou com Jesus, queridos? Quando ele estava a orar. Todas as vezes que você fala com Deus, todas as vezes que você se coloca na presença do Pai, Ele vai falar com você. Sabe, queridos, talvez muitos ainda não desfrutaram desta ação soberana de Deus sobre as suas vidas, de Deus dando discernimento, de Deus dando orientação nas suas decisões, porque não cultivam a prática da oração. É interessante que Jesus orava nesses momentos de grande decisão. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 18, por exemplo, que Jesus orou quando ele decidiu revelar a sua messianidade. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo de número 18. A Bíblia diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dize às multidões que eu sou? E você que conhece a palavra, sabe que aqui Jesus, depois de perguntar aos seus discípulos, ele revela que ele era o Messias e que ele havia de padecer por nós naquela cruz. Jesus, queridos, ele orava, o versículo 18 diz que ele estava orando antes de chamar os seus discípulos e revelar a ele a sua messianidade. Outra coisa, Jesus também orou perto de subir a cruz, como diz o texto de Lucas capítulo 22, que ele orava no jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que Jesus orou inclusive quando ele estava na cruz. Ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? São momentos, queridos, cruciais no ministério de Jesus. E talvez a sua pergunta seja: pastor, por que Jesus orava em momentos de grandes decisões e de grandes realizações? Jesus orava, queridos, porque ele gostava, ele tinha prazer de estar sempre em intimidade com o seu Pai. Quantas vezes nós deixamos de orar em momentos onde a oração é crucial? Quantas vezes nós realizamos festas, celebrações, e a gente se esquece de agradecer a Deus? Queridos, eu já participei de algumas festas, inclusive de cristãos, aonde não houve sequer uma oração. Alguns encontros celebrativos, de datas comemorativas, de pessoas que se dizem cristãs, mas não tiveram o desejo de separar um tempo ali para que o nome de Deus fosse exaltado. Dá para você imaginar isso? Alguém que vive uma grande conquista, ou alguém que ganha algo de Deus, e ele não para, nem mesmo para agradecer. Hoje à noite eu quero compartilhar com os irmãos, para concluirmos esta mensagem, alguns princípios para que você tome decisões sábias na sua vida. Jesus nos mostra que ele orava antes de tomar grandes decisões, e Deus sempre falava com Jesus. Jesus fazia tudo debaixo da orientação do seu Pai.
mas eu quero compartilhar com você alguns princípios sobre como tomarmos decisões sábias na nossa vida. O primeiro princípio para você tomar boas decisões é conseguir observar todos os fatos. Cuidado para você não decidir na sua vida por uma visão unilateral. Às vezes você quer tanto algo na sua vida, às vezes você tem um desejo tão grande por uma conquista, que você não contempla todos os fatos, ou tudo aquilo que está por trás do seu desejo, tudo aquilo que está ao derredor da sua decisão. A gente tem a tendência de olhar apenas aquilo que é positivo, e muitas vezes, queridos, por quebrarmos este princípio, a gente toma decisões tolas na nossa vida. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 18, versículo 17, que aquele que começa o seu pleito, ou seja, aquele que começa o seu discurso, a sua defesa, ele parece justo, até que vem outro e o examina. Cuidado com as decisões precipitadas. Numa primeira vista pode parecer um bom caminho, num primeiro olhar pode parecer uma boa decisão, mas cuidado, ore mais, fale mais com Deus, peça que o Espírito Santo de Deus te ajude e te capacite a observar tudo que está ao seu derredor. Em segundo lugar, o segundo princípio para tomar boas decisões é você manter a mente aberta para novas ideias. É você manter a sua mente disponível para receber outros tipos de conselho. Às vezes, queridos, a gente se fecha demais na nossa decisão. E Deus quer usar outras pessoas para abrir a nossa mente, para abrir os nossos olhos, mas a gente não ouve. A gente não está preparado para mudar de ideia. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 15, que o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Como é importante você buscar conhecimento e sabedoria na hora de tomar decisões. É claro, queridos, é preciso que a gente saiba com quem conversar. É preciso que a gente saiba de quem pedir conselho. Às vezes nem é oportuno e nem sábio que você compartilhe os seus desejos e os seus sonhos com todo mundo. Mas como é importante buscarmos pessoas de Deus e estarmos abertos para novas ideias. Por isso que em Provérbios capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Outra versão diz: na multidão de conselheiros há segurança. Isso é bíblico, querido. Quando você, filho, ouve o conselho do seu pai, quando você, líder, ouve o conselho, a argumentação dos seus liderados, ou da equipe que trabalha juntamente com você, você está seguindo um princípio bíblico. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. O Espírito Santo de Deus, ele age muitas vezes trazendo ao nosso coração novas ideias. Terceiro lugar, se você quer tomar decisões boas e sábias na sua vida, o terceiro princípio para isso é você confiar em Deus e não em si mesmo. Confiar em Deus e não na sua sabedoria. Quantas vezes, queridos, pessoas estribadas no seu próprio entendimento escolhem e fazem decisões na sua vida que mais tarde se arrependem. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.
Você quer tomar boas decisões na sua vida? Aprenda a orar e depender de Deus. Aprenda, querido, a orar e confiar em Deus de todo o seu coração, reconhecendo, diz a palavra, em todos os seus caminhos. Quarto princípio, a Bíblia nos mostra que se queremos tomar decisões sábias e decisões boas, o quarto princípio para isso é você glorificar a Deus sempre. A pergunta é: a decisão que você vai tomar glorifica a Deus? A decisão que você vai tomar está embasada na palavra de Deus? Será que aquilo que você vai escolher ou trazer para a sua vida é bênção? Será, querido irmão, que quando as pessoas souberem disso, elas poderão glorificar a Deus através da sua vida? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz: quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esses são, queridos, alguns princípios que através da oração e através da dependência de Deus, nós devemos usar em momentos de grandes decisões. Eu quero concluir esta palavra dizendo a você que se você tem dificuldade em tomar decisões, creia que Deus lhe ajudará. Se você tem incertezas e dúvidas ao decidir sobre algo na sua vida, busque sabedoria em Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O celeiro está aberto. Os braços de Deus estão estendidos a você. Basta que você ore, basta que você peça sabedoria para que a sua decisão possa glorificar o nome do Pai. É importante, queridos, ter humildade quando pedimos a Deus para nos ajudar a tomar decisões. Por isso que o salmista, no Salmo 25, versículo 9, ele diz que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Você quer superar as adversidades? Você quer cultivar esperança no seu coração mesmo em tempos de crise? Não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus. Principalmente, queridos, em momentos de grandes decisões. Para que você não seja conduzido pela maioria. Para que você não seja conduzido pelos seus interesses carnais. Para que você não corra o risco de trazer para a sua vida, para a sua casa, coisas que não glorificam e não exaltam o nome de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos orar. Por isso nós precisamos tanto da direção de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, o que é orar? Orar, queridos, dentre tantas coisas que poderíamos dizer, orar é depender de Deus. Orar é reconhecer que nós somos limitados, fracos, pobres. Orar é sabermos que há sobre as nossas vidas uma autoridade, um Deus que é santo, um Deus que é justo e um Deus que quer fazer parte de todas as nossas decisões. Eu quero convidar você, nesse instante, a se colocar na presença de Deus, através da oração. Eu não sei, talvez você chegou aqui nesta noite com muitas decisões a fazer. Talvez você chegou aqui nesta noite sem esperança, angustiado, com medo. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, eles vão estar adorando a Deus com esta canção. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus te leve além, te leve ao nível
mais profundo, de mais intimidade com o Senhor. Pastor, como ir além? Pastor, como experimentar mais intimidade com Deus? A receita, queridos, é bíblica, através da oração. Você só vai ter mais intimidade com Deus, você vai desfrutar da voz impactante do Espírito Santo na sua vida quando você orar, quando você fazer da oração uma prioridade na sua vida, quando você desejar ardentemente se colocar na presença de Deus, suplicando a Ele sabedoria e discernimento em todas as escolhas que você tem que fazer. Fale com Deus, abra o seu coração, deixa que o Espírito Santo de Deus ministre na sua vida através desta canção. E depois eu quero orar com você, consagrando as nossas vidas, consagrando as nossas famílias no altar do Senhor. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais o Teu poder. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais do Teu poder, mais do Teu poder. Senhor Deus, bendito Pai,
Nós te damos graças e nós te louvamos pela tua grandeza. Te louvamos, Deus, pela tua soberania e pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que fala conosco. O Senhor é aquele que nos conduz em triunfo. O Senhor é aquele que, pela tua palavra, se revela a cada um de nós, nos mostrando, ó Deus, a importância e também o privilégio que temos de falar com o Senhor, de buscarmos a Ti, ó Deus, através da prática da oração. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Pai, por este privilégio, por este acesso que nós temos a Ti, através do sacrifício de Jesus que foi feito por nós ali na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque nós podemos falar com o Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, na convicção de que o Senhor nos entende, com a consciência, Pai, que o Senhor fala conosco, e o Senhor comunica as suas verdades e a tua vontade no nosso coração. Por isso, Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor visite cada vida que está aqui nesta noite, cada jovem que está aqui, Pai, cada família que está aqui representada, cada pessoa adulta. Deus, aqueles que nos ouvem através das redes sociais, que o Senhor os visite aonde quer que eles estejam neste momento. Toca, Pai, na vida daquele que está clamando por um direcionamento do Senhor. Pessoas, Pai, que estão tendo que tomar decisões nas suas vidas, e pessoas que estão com dúvida, que não sabem que caminho escolher, não sabem que decisão tomar. Pai, estende a tua mão de graça, estende a tua mão de poder, ó Deus, e pelo teu Espírito, revela a este coração a tua vontade. Tira, Pai, do coração temeroso o medo, tira, Pai, do coração triste a angústia, e devolve a alegria da nossa salvação. Aquele pai que está passando por luta na sua vida financeira, aquele pai que está passando por luta na sua vida conjugal, aquele pai que está passando por tribulações na sua saúde física, enfrentando uma enfermidade, Pai, estende a tua mão de graça, repreende todo o mal e derrama, Pai, das tuas bênçãos sobre a vida desses teus filhos. Pai, abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos, os conhecidos que estão nos leitos dos hospitais. Tende misericórdia, Pai, daqueles que estão lutando contra esta enfermidade, o Covid-19. Pai, tende misericórdia daqueles que, por outras enfermidades, foram desenganados pelos médicos. Deus, repreende esta enfermidade, Pai, dissipa esta dor, opera em nome de Jesus os teus milagres, para que o teu nome seja engrandecido na vida daqueles que estão buscando, daqueles que com fé estão clamando pela ação do Senhor. Abençoa, meu Deus, cada vida que está neste templo, os nossos irmãos, aqueles que nos visitam. Pai, que o Senhor que conhece cada um de nós, o Senhor que sabe tão bem, ó Deus, aquilo que nós estamos enfrentando, por tua misericórdia, Pai, e por tua graça, faça o melhor sobre as nossas vidas, faça que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra sobre nós. Ó Deus, apazigua o nosso coração, tira de nós toda ansiedade, todo medo em relação ao futuro, pois a nossa vida e a nossa casa estão nas tuas mãos. Pai, que cada vida que está aqui nesta noite possa descansar no Senhor, e que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, guarde, meu Deus, a nossa mente em Cristo Jesus. Pai, fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos um restante de semana abençoado na tua presença. Assim, Pai,
nós encerramos o culto desta noite, te louvando e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós e ainda há de fazer sobre as nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que esteve conosco nesta noite, você também que esteve conosco pelas redes sociais. Quero também, queridos, dizer que nós estamos na nossa campanha de agasalho durante todo o mês de junho. A nossa intenção é arrecadar o número máximo de agasalhos, cobertores, para que possamos abençoar especificamente as crianças e as famílias do nosso Projeto Esperança. Quero louvar a Deus pela vida das nossas irmãs, todos aqueles que já doaram os materiais para as confecções que estão acontecendo das nossas toucas de frio, várias irmãs trabalhando, demonstrando o seu carinho, através do seu talento. Nós cremos, queridos, que será uma grande campanha, e muitas vidas poderão ser abençoadas através do ministério desta igreja. Que Deus possa continuar usando a amada igreja nesse tempo de tribulação, que dias melhores possam se levantar diante de nós e que o Senhor continue guardando a sua vida, protegendo a sua casa e suprindo todas as suas necessidades em nome do nosso Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, você que pode, e assim eu convido você com oração silenciosa a encerrarmos o culto desta noite. Que Deus te abençoe, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.